Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Finalizarei hoje o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Limites e necessidade da encarnação. Quais os limites da encarnação? A encarnação carece de limites precisamente traçados se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui na medida em que o espírito se purifica. Em mundos mais adiantados que a Terra, ele é menos compacto, menos pesado, menos grosseiro. Por isso mesmo, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, ele é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que o espírito é levado a viver, ele reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito, ele passa por transformações sucessivas. Ele torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Mundos especiais são destinados a espíritos de grandes adiantamentos. E esses espíritos, eles não ficam presos nesses mundos, como acontece nos mundos inferiores. O estado de desprendimento deles permite a eles irem em toda parte onde o chamam para as missões que são confiadas a eles. Se considerarmos do ponto de vista material a encarnação como se verifica na Terra, pode-se dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende então do espírito se libertar dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que ele possa cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Essa passagem, então, além de ser necessária, é para o bem deles, visto que as atividades que são obrigados a exercer auxilia-os a desenvolver a inteligência. E sendo Deus tão justo, estabelece para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio, então, seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham, então, com zelo, transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e mais cedo usufruem dos frutos desses labores. Os que, ao contrário, usam mal dessa liberdade, retardam a sua marcha. E tal seja a obstinação que demonstram, pode prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E é aí que se torna um castigo. E aí a gente fazendo uma comparação, para que fique mais claro, um aluno, por exemplo, ele não chega à faculdade sem antes passar por todas as séries que antecedem a faculdade. E essas classes, seja qual for o grau de dificuldades que se apresente, isso não é um castigo, é apenas um meio desse aluno chegar a um fim. Então, se ele se esforçar, ele abrevia o caminho e menos espinho encontra. Agora, se ele for negligente, preguiçoso, aí ele acaba sendo obrigado a repetir a série. Então, não é o trabalho da série, é a dificuldade da série que constitui a punição. A punição se encontra na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. E é assim que acontece com o homem na Terra. Para o espírito selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é o meio de desenvolver a sua inteligência.
Contudo, para o homem esclarecido, em que o senso moral é mais desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando ele já poderia ter chegado ao fim, aí sim é um castigo, pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, ele abrevia o tempo de encarnação da encarnação material. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? Isso só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem na mesma posição, no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que tem entre eles, desde o selvagem ao civilizado, mostram quais degraus tem que subir. A encarnação, aliás, ela precisa ter um fim útil. E Deus, cujas leis soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, Deus quis que os mesmos espíritos novamente em contato tivessem oportunidade de reparar seus danos recíprocos. E Deus quis também estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Deus sempre tão justo, dando as mesmas oportunidades, as mesmas aptidões para todos. E aí vai de cada um transpor mais ou menos rapidamente, com mais dor ou menos dor. Então, a oportunidade é igual e cabe a cada um escolher qual caminho a trilhar, qual caminho a seguir. Que possamos nos apoiar nesses ensinamentos que nós recebemos e nos firmar nesse caminho, no caminho que traz mais aprendizado, no caminho que seja mais tranquilo, mais leve e transpor rapidamente, ir depurando o nosso espírito para nos elevar. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que buscar sempre, que possamos ter essa maturidade e nos empenhar nisso. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado, que tenham tocado corações de vocês e, querendo saber mais, não esqueça, o centro tem os grupos de estudo, tem palestras, tem conteúdos muito bons, dá uma olhadinha, eu tenho certeza que só vai agregar na sua vida, vai te ajudar a caminhar mais leve, com mais fé, com mais força, com mais coragem, né? A gente precisa de conteúdo que agrega e que nos ensina a ser cada dia melhor, tá bom? Que sua semana seja linda, abençoada, cuidada e protegida pela espiritualidade. Que Deus esteja aí no seu lar, com muitas bênçãos, com muita direção. Um beijo no seu coração e muitos beijos de luz.